que momento você decidiu pela nutrição, assim? Foi bem no final, realmente, da escola. Eu não sabia muito o que eu queria. E aí eu prestei vários vestibulares e eu entrei, sei lá, em publicidade, biologia, várias coisas aleatórias. E aí eu falei assim, quer saber, acho que vou fazer cursinho. Fiz 6 meses de cursinho. E aí eu entendi que eu gostava bastante da parte da biologia humana. Tá. No cursinho, que separou bastante essa parte da biologia. E aí, conversando com um professor meu da época da escola, falei, eu gosto muito de biologia normal, eu queria fazer ou biologia ou nutrição. O que você acha? Aí ele me explicou cada uma dos cursos, e eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou querer ir para nutrição. E se eu for para nutrição, um dos que vai ter contribuído com isso vai ser você. Uhum. E até hoje eu falo isso para ele, o professor Fábio, de biologia. E foi assim que eu prestei vestibular para nutrição, entrei. No primeiro ano eu pensei em sair, porque tem umas coisas muito estranhas, assim, muito mais profundas. E foi isso. Mas eu insisti mais um pouco. Aí o segundo ano começou a ficar mais legal, porque era mais nutrição humana mesmo, a parte dos nutrientes, interação com os órgãos do corpo, enfim. E aí sim eu falei, não, realmente eu gosto, vou ficar por aqui até terminar, pelo menos. E aí, é assim, tipo, depois que você faz nutrição, você, tipo, se especializa na parte de infantil? É tipo assim? Porque a gente tem 6 meses de nutrição infantil, materno-infantil na faculdade, mas tem que se especializar, né? Porque como toda faculdade é tudo muito básico, então qualquer área que a gente for se especializar precisa se aprofundar, né? Eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica, que é uma nutrição que é focada para doenças, e também é uma nutrição mais para doenças em geral, assim, lá na Faculdade de Medicina da USP. E lá eu descobri a nutrição comportamental. Então, hoje tá bem na moda, né? Todo mundo sabe sobre nutrição comportamental. A maioria das pessoas sabe, como que você tá comendo, por que você tá comendo e tal. E eu comecei a gostar muito disso. Eu comecei a ir mais para essa área clínica. De atender, né? De atender pessoas para emagrecer e tal. Pessoas que já passaram por várias dietas. E aí, fiquei nessa, no consultório. Aí atendi por plano de saúde também, fiquei bastante nessa área assim de atendimento clínico de adultos. Só que aí na pandemia virou tudo de cabeça para baixo, né? E saí da clínica que eu tava, de plano de saúde e tal. E passou um ano, 2021, eu ainda moro próximo da escola que eu estudava, né, quando eu era criança. E aí um desses professores, que era muito próximo meu, faleceu. E depois de uns 6 meses, teve a coordenadora do berçário dessa escola, me chamou para trabalhar lá, como nutricionista do berçário. Aí eu falei assim, eu vou só porque é uma vez por semana, porque eu não gosto de criança, eu não sei lidar com criança, eu não quero lidar com os pais, mas eu vou porque é a minha escola, né? A escola que eu praticamente me criei. E aí eu comecei lá, não tinha jeito nenhum com as crianças. Eu achava que eu não tinha jeito nenhum. E aí teve uma das professoras que falou assim, nossa, mas você tem muito jeito com criança. Aí eu falei assim, não é possível. Eu não conheço nenhuma criança, não tem criança, sabe? Não vivo com crianças, né? Na minha família, eu não tenho convivência. Aí, e uma falava, a outra falava, todo mundo ia falando. Eu falei assim, gente, realmente eu devo ter jeito com criança. Tá todo mundo falando? E aí eu comecei a gostar, né? Eu comecei a ver que realmente tinha jeito. São criancinhas de berçário, então é assim, até no máximo 3 anos. Então é bebezinho de 6 meses até 3 anos. Eu comecei a gostar bastante. E aí eu comecei a buscar os cursos mais especializados para nutrição infantil. Porque aí começou também a chegar a demanda de criança alérgica à proteína de leite, criança no berçário mesmo, né? A proteína do leite, alérgica a ovo, acontece muito, né? Tem bastante, tá acontecendo muito isso. E aí eu comecei a procurar mais isso, criança em introdução alimentar, né? E aí eu comecei a gostar muito disso. E aí eu comecei a trabalhar em clínica com isso, então comecei a atender particular, as crianças e tal. E aí um universo, assim, se abriu pra mim, total.
Porque, atender... eu gosto muito de atender em clínica, atender particular, né? Ou até atender em grupo, assim. Mas de atender, sabe? Sim. E, enfim, é muito, muito legal.